Bom ter vocês aqui, mães, pessoas que participam da ONG, mulheres, todo mundo aqui hoje, para a gente participar dessa palestra que é muito importante, que tem tudo a ver com a gente, que tem tudo a ver com qualquer ser humano. Eu entendo que toda pessoa humana deveria aprender um pouco sobre essa arte da comunicação. E principalmente a praticar uma comunicação não violenta. E hoje a gente está aqui na ONG porque a ONG trabalha com fortalecimento de vínculos familiares. Essa palestra é para as mães, né, para que elas possam se relacionar melhor com os seus círculos interpessoais e também com os seus filhos, e qualquer tipo de relação. Então a gente tem essa visão, a gente tem isso dentro de nós aqui da ONG, a gente quer gerar dentro de cada pessoa que entra pelas portas da ONG, gerar uma vida de autonomia, uma vida de conhecimento, não só uma vida de assistencialismo. Mas a gente pretende aqui também gerar dentro desse ser humano sempre uma porta de saída. Que ele entre e encontre uma porta de saída, que ele passe a ter autonomia, que ele passe a tomar decisões, que ele passe a ser o autor da sua própria história, e não o outro. Então a gente trabalha muito com isso aqui, através das palestras, através das reuniões entre pais e filhos, através de dinâmicas, não é isso? Com a Lu, que está aqui, que é a professora de História Contada, com a psicopedagoga Marília, que está aqui também. A gente trabalha muito nessa função, nessa visão, de emancipar essa criança, de emancipar essa mãe, de dar autonomia para ela e fazer com que eles sejam sujeitos da sua própria história. Então a gente trabalha nesse viés, então a gente realiza palestras, encontros, né, dinâmicas, coisas que possam trazer essa interatividade entre a mãe, o filho, as famílias e as crianças. E a gente entende o quanto isso é importante. Então a gente vai falar aqui um pouco sobre comunicação não violenta. Como isso é importante. Porque tudo na nossa vida passa pela comunicação. Você já parou para pensar? Todas as escolhas que você faz, todos os relacionamentos que você tem, tudo que existe na sua vida vai passar por uma fala, por uma comunicação. A gente precisa aprender isso. A gente vai ver daqui para frente o quanto isso é importante e quanto isso muda a nossa história. Como essa maneira de aprender a nos comunicarmos, com uma comunicação que não seja violenta, o que vai acontecer? Vai melhorar todas as nossas relações. Pessoais, interpessoais, com família, no trabalho, em grupos, em qualquer tipo de relação. Por isso que a gente está aqui hoje falando sobre isso, que é muito importante. Porque se eu perguntasse para vocês que estão em casa, você pode responder aí, né? Agora que você nos assiste, passa um aviãozinho, chama todo mundo que você entenda que vai ser bom para ela, que vai melhorar a vida dela, que vai agregar um tipo de conhecimento, passa para ela. Agora eu tenho certeza que vai ser muito bom. Eu não tenho dúvida, uma das palestras que eu mais gosto, que eu faço, é essa. Você pergunta, qual você mais gosta? Eu faço sobre identidade, eu faço sobre violência doméstica, a que eu mais gosto é essa. Comunicação não violenta. Porque eu sei que quando a pessoa aprende a se comunicar, tudo na vida dela vai mudar. Como eu estava falando, se eu perguntar para você agora, você que está em casa, você pode falar, pode responder. Eu entendo que 80% dos problemas que nós temos hoje, ou que já passaram pela sua vida, tem a ver com uma comunicação violenta. Ou de alguém em relação a você, ou de você em relação a alguém. Em algum momento essa comunicação ela ficou truncada, ela ficou ruidosa, gerou um ruído, né? Ou então ela não teve uma clareza necessária. E aí criou-se o quê? Um atrito. Então pode pensar, eu quero que você reflita, você também que está em casa agora. Eu entendo que a maioria dos problemas que vivemos passa por uma comunicação que é violenta. Por uma comunicação que não foi clara, que não foi direta, que deu margem para uma interpretação duvidosa, que não ficou clara, entendeu? Por isso que é tão importante a gente aprender a se comunicar. E quando eu falo comunicar, eu não estou falando só sobre falar. Falar é diferente de comunicar. Como assim, Cátia? Com certeza. É totalmente diferente. Porque falar, você fala. Muita gente fala, mas não se faz entender. Quero que você nunca esqueça essa frase. A gente pode, às vezes, falar muito e não se fazer entender. Sim ou não? Sim, sim. Ou eu estou viajando aí na maionese? Acho que não, né? Então, comunicar é o quê? Comunicar é você fazer com que o outro entenda o que você está querendo dizer. E vice-versa. Então,
Então a comunicação que é um diálogo, né? Isso, a comunicação é uma fala entre duas pessoas, uma fala e a outra ouve, a outra fala e a outra ouve. Então isso é o quê? Isso é comunicação. É um diálogo onde as pessoas sentam, onde as pessoas discutem, onde as pessoas discordam, porque é normal, tá? Nós somos diferentes e a gente vai discordar mesmo. Tu imagina se todo mundo gostasse de amarelo, o que seria do azul? Né? Se todo mundo gostasse de frango, o que seria da carne, do boi, do comércio? Deu para entender? Nós somos diferentes, somos singulares, somos únicos. Isso não nos impede de termos uma comunicação não violenta. É isso que a gente precisa entender. As diferenças não podem nos afastar. As diferenças não podem nos dividir. As diferenças não podem ser um motivo de uma comunicação violenta. Então, por isso que a gente precisa aprender o quê? A ter uma comunicação não violenta. Então, ficou entendido aqui? Comunicação é você se fazer entender, não é só falar. Falar, muita gente fala. Você já viu alguém que teve uma conversa, aconteceu alguma história, teve um mal entendido? Sim ou não? O que foi? Ela falou, mas ela não conseguiu se fazer entender, ela não conseguiu se comunicar. E aí existe essa grande diferença. E quando a gente começa a falar em comunicação não violenta, comunicação violenta, eu quero falar para vocês, quando você pensa em comunicação violenta, porque para a gente falar da não violenta, a gente precisa falar um pouco da violenta, né? Porque a não violenta é o contrário da violenta e vice-versa. Então, quando a gente pensa em comunicação violenta, o que seria uma comunicação violenta? Qual é a característica? Eu entendo que uma comunicação violenta é uma comunicação agressiva, uma comunicação maldosa, uma comunicação que humilha, que agride, que fere, que deixa marcas profundas, que deixa marcas emocionais, que constrange, que subestima, né? que faz com que a outra crie uma baixa autoestima. Uma comunicação violenta é uma comunicação que agride o outro. É uma comunicação que promove divisão. É uma comunicação que não agrega, que não une as pessoas, que só divide. É uma comunicação pesada, que destrói e mata emocionalmente e fisicamente. Como assim, Tati? Palavra mata. Você já viu história de pessoas que, através de uma palavra maldita, uma palavra muito pesada, uma palavra terrível, ela foi perdendo a vontade de viver? Eu já vi casos assim. A pessoa foi se entregando, uma palavra de um filho, de um marido que foi embora, de uma pessoa, de uma amiga que ela amava muito, gostava muito, e aquela pessoa simplesmente ela ficou tão decepcionada que ela não conseguiu lidar com aquela dor. Ela não conseguiu lidar com aquela amargura. E aquela palavra forte, maldita, destrutiva, acabou levando ela ao quê? A um desgosto da vida. Ela foi deixando de se cuidar, foi entrando numa depressão, e daqui a pouco ela até morre fisicamente. Entende como é séria essa história de comunicação violenta? O que isso acarreta na vida da pessoa? E agora a gente vai para a comunicação não violenta. O que seria uma comunicação não violenta? Uma comunicação não violenta é exatamente ao contrário. É uma comunicação que não fere, que não agride, que não constrange, que não humilha, que não procura tirar o pior do outro, que não divide, pelo contrário, que agrega, que soma, né? Que traz as pessoas para perto. Uma comunicação não violenta é uma comunicação altruísta, que constrói coisas, né? Que leva as pessoas para um lugar bom, para um lugar de construção, um lugar de agregação, um lugar de construir coisas boas, como a gente faz aqui na ONG. Então uma comunicação não violenta vai gerando tudo isso. Mas uma comunicação não violenta, ela também é uma comunicação posicionada. Então, quando a gente pensa em comunicação não violenta, a gente vai ver mais para frente. Por quê? Porque essa palestra da comunicação não violenta, ela vai ter duas partes, tá? Vai ser hoje, depois a gente vai marcar uma outra, porque não dá para falar tudo num dia só. Então vai ter outra. Então, uma comunicação não violenta é também uma comunicação posicionada. Não é uma comunicação que aceita tudo, que engole sapos, né? Não. É uma maneira inteligente e sábia de resolver conflitos. Na realidade é isso. O que é uma comunicação não violenta também? É uma maneira sábia
de você resolver conflitos. Aí você, através de uma comunicação não violenta, você consegue esse caminho. Ao passo que com uma comunicação violenta, você faz totalmente ao contrário. Então é uma comunicação posicionada, é uma comunicação que dá limite para o outro. Deu para entender? Isso tudo engloba uma comunicação não violenta. Deu para a gente ter um apanhado aqui, pelo menos geral? Alguma pergunta, alguma dúvida, você pode entrar em casa, você pode estar falando. Então é importante, vamos dar uma recapitulada para a gente entrar em outra matéria nova agora. Então, comunicação, diálogo entre pessoas, né? Entendemos que falar e comunicar são coisas diferentes. A gente pode falar e não está conseguindo se comunicar, e vice-versa. A gente aprendeu a entender o que é comunicação violenta e o que é não violenta. E qual a importância de se aprender a comunicação não violenta. Isso vai melhorar em muitos nossos relacionamentos. A maneira como a gente lida com o outro, a maneira como a gente lida com o mundo, a maneira como a gente lida com todas as situações. Porque realmente tudo passa pela comunicação. Sim ou não? Sim. Então, em 1960, Marshall Rosenberg, que era um psicólogo, ele disse que a comunicação violenta era uma maneira de você resolver conflitos através da empatia e da compaixão. Vou dar um tempinho para você pensar. A comunicação violenta é procurar resolver os conflitos da vida através do quê? De uma comunicação que tenha compaixão e que tenha empatia. Então, quando a gente começa a pensar nisso, eu paro e penso, bom, se eu estou numa situação de conflito, numa situação onde alguém ela profere contra mim palavras pesadas, né? Palavras violentas, palavras agressivas, destrutivas, que estão visando me derrubar, me destruir. A primeira coisa que a gente precisa fazer para aprender essa coisa da comunicação não violenta, o que é? Primeira coisa, a gente precisa aprender a ter domínio próprio. Já ouviu falar dessa palavra? Domínio próprio? A gente, para conseguir praticar a comunicação não violenta, passa por isso. A gente precisa aprender a não ter esse pavio curto, a não aprender, não se deixar levar pelo bateu, levou, né? Dá aquele tempo, aquele delay de conta até 10, respira fundo. Porque o que acontece com a comunicação violenta? Ela quer tirar de você aquilo que você tem de pior. E vai fazer você ser igual ou pior àquele que te proferiu uma palavra violenta. E aí você já parou para pensar nisso? Que quando você recebe uma palavra violenta, uma comunicação violenta, se você reage no mesmo nível, você vai ficar igual àquela pessoa ou pior. E aí a gente tem que parar para pensar. Tem que contar até 10, tem que respirar fundo, senão a gente vai ficar... Você já viu gente assim? Eu já. Ficou pior do que a pessoa. Praticou uma comunicação violenta pior do que a pessoa praticou contra ela. Porque não vigiou nisso, né? Não teve um cuidado. Aí se iguala e se torna pior. Então essa capacidade nossa de, nos momentos conflituosos, usar a empatia e a compaixão vai mudar o rumo da história. Preste atenção nisso que eu estou te falando. Diante de uma palavra, de uma comunicação violenta contra você, se no momento que você recebe isso, você para e procura praticar naquele momento que aquela pessoa está te agredindo, você procura entrar numa história de empatia. Eu vou me colocar no lugar dessa pessoa. Será que eu nesse momento eu queria receber essas palavras que ela está dizendo? Será que eu queria estar nessa situação? Né? Será que eu preciso fazer a mesma coisa? Eu vou me colocar no lugar dela. Por que ela está me agredindo assim? Por que ela está sendo tão violenta, sendo tão agressiva comigo? Eu sempre falo que quem fere é porque está ferido. Gente que está bem, de boa, não fere ninguém, só quer viver a vida dela. Sim ou não? Sim. Estou bem, estou feliz, estou um casamento legal, um emprego bacana, tenho sonho. Eu vou ficar querendo perturbar alguém? Não. Eu vou ficar pensando, maquinando em perturbar a vida de alguém? Falar, não. Mas quem fere, que tem palavras agressivas, né?
que age sempre de uma maneira muito agressiva, é porque ela está ferida. Em algum lugar ali tem alguma história de dor. Então já viu aquela história de melhor defesa é o ataque? Então, para não ser a ferida de novo, ela ataca primeiro, e ela vai atacando, ela vai usando de violência. Então a gente tem que parar para pensar. Eu sei que é difícil, não é fácil, mas eu sempre falo que tudo aquilo que é bom, que é relevante, que traz resultado bom, dá trabalho. É difícil. A não ser que a gente herde uma herança milionária de um parente que se esforçou para conseguir aquilo tudo, a gente ganha de graça. Mas tudo que é muito bom, que é valioso, que é relevante, ele custa. Ele dá trabalho. Então, naquele momento que essa pessoa tenta, né, provocar essa comunicação violenta contra você, você deve parar e pensar, opa, essa pessoa está com algum problema. Ela está me ferindo desse jeito, ela está com palavras tão agressivas, tão violentas, ela tem algum problema. E aí eu vou e passo para o outro lado. Aí eu me coloco no lugar dela e começo a pensar, por que ela está assim? Por que ela me agride tanto? Ela está com algum problema. Né? E aí eu entendo, eu tenho certeza que quando a gente para esse pouquinho e pensa dessa maneira, a gente vai mudar a história. Porque aí o diálogo, esse momento conflituoso, ele vai tomar outros contornos. Ele vai mudar. Porque no lugar daquela ira que você está, que você recebeu, daquela mágoa, é natural da gente, como ser humano, sentir isso, né? Mas no lugar disso, quando você começa a olhar o lado dela, se colocar no lugar dela, por que ela está assim? Na hora que eu começo a provocar dentro de mim uma empatia em relação ao que ela está passando, que eu nem sei o que é, você vai ficando mais quebrantada assim ou não, a impressão? O seu olhar de ódio, de revide, de bater, vai mudando ou não vai? Não, é impossível não mudar, gente. É impossível. Você começa a ter para ela um olhar de compaixão. De apesar dela estar te ferindo, você quando você para pensar em tudo isso, então uma comunicação não violenta também tem o quê? Passa por isso. Ele diz, nesse psicólogo lá americano, o Marshall, ele diz que a comunicação violenta é uma prática que a gente, não violenta, desculpa, ela passa por um olhar de empatia e de compaixão. Então, quando a gente está num momento conflituoso, todo mundo passa, não passa? Todo mundo não recebe comunicação violenta? Mas você também faz às vezes, sim ou não? Sim. Não tem anjinho aqui, né? Então, no calor da emoção, a gente também faz isso. Mas a gente precisa aprender. Por que a gente está aqui hoje? Por que se faz uma palestra, como vocês estão em casa, como vocês que são mães? Porque a gente precisa melhorar essa história. A gente vive agora, né, infelizmente, por causa da política, uma história de muita polarização. A gente pode discordar, mas a gente pode continuar tendo uma comunicação saudável, gente. Isso não precisa, porque você não gosta de verde, eu não vou te obrigar a gostar de amarelo, que você quer, tudo bem. A gente continua conversando e se amando, né? É uma coisa boa. Né? A gente precisa aprender isso. Mas a gente aprende isso como praticando uma comunicação não violenta, mas tem que praticar. Então, no momento que eu estava falando, às vezes a comunicação violenta também, ela passa pelo deboche, né? Pela ironia, tudo isso. A gente não vive isso aí no dia a dia? Então, quando a pessoa começa com uma história dessa com você, o que a gente precisa fazer? A gente precisa aprender essa história aqui. A gente precisa praticar essa comunicação não violenta. E ela vai perpassar, por quê? Por isso que a gente está aprendendo aqui agora. Por um olhar de empatia e de compaixão com aquela pessoa. Porque senão a gente vai ficar o quê? Igual ou pior. E a gente consegue isso? Consegue. Você já não conseguiu tantas coisas na sua vida? Sim ou não? Você já não passou tantos momentos difíceis e não conseguiu? Então, quando a gente aprende essa história aqui, muita coisa vai mudar. Lembra de uma pessoa que você tinha muitos conflitos? Não precisa falar para mim não, lembra? Será que você usou isso aqui? E se não usou, ficou bom ou deu ruim? Deu ruim, né? Porque dá ruim. Mas a gente pode aprender, né? O ser humano ele sempre pode aprender e deve. A gente sempre está num processo de aprendizado. Por isso que a gente está aqui hoje. Né? Então vamos mais para frente. Então quando a gente pratica isso, certamente esse momento de muito conflito, se a gente tem um olhar empático, se a gente tem um olhar de compaixão, se a gente procurar perceber o que está acontecendo lá do outro lado,
aí essa história vai mudar. Onde o circo quer pegar o fogo, a gente vai ver que o negócio vai começar a mudar. Porque quando alguém é muito agressivo com você e você chega com uma comunicação não violenta, aquilo vai balançar ele. Porque ele espera, por quê? Porque a pessoa que pratica a comunicação violenta, ela sempre quer o revide, ela se alimenta disso. A comunicação violenta se alimenta de uma outra comunicação não violenta. Então, quando você quebra aquilo, a pessoa fica, né? Ela fica desestruturada, ela fica sem poder de reação direito. E aí você vai quebrando aquela situação conflituosa e começa a se comunicar, né, ao ponto dela parar para começar a te ouvir. Pelo menos um pouco. É um caminho. Ah, isso sempre vai acontecer, não. Mas esse é o caminho, tá? O caminho do bateu, levou, não dá certo. Porque eu começo o conflito, e no final tá todo mundo falando o que quer, o que não quer, agredindo, e não se chega ao quê? A uma comunicação saudável que chegue ao objetivo de resolução. Se aquilo começou para resolver uma história, se tem comunicação violenta de um lado e de outro, vai chegar no final e não vai ter resolução de história nenhuma. Pelo contrário. Pode falar. Boa noite. Eu posso expor uma situação religiosa, não vou dar nome à instituição, mas posso expor. Pode. Assim, antes de eu expor o religioso, eu queria falar algo relacionado ao pessoal familiar. Eu tenho minha sogra, né? E ela é do mundo, digamos assim, e eu sou evangélica. E acabou que a gente foi fazer feira uma vez, tivemos um desentendimento, ela usou palavras não violentas. Violentas? Violenta. Sim. E uma comunicação violenta. Uma comunicação muito violenta. Sim. E não somos santos, na época eu estava um pouco afastada e eu acabei fazendo da mesma forma. Sim. Aí hoje, eu enxergo que eu fui pior. Hoje, isso é o perigo. A mentalidade que eu tenho é que eu fui pior do que ela. Por vários motivos. Minha sogra já é de idade, eu devo respeito em coisas. Então, assim, ainda, né, estou tentando. E a questão religiosa é que voltamos à igreja e chegou um irmão da igreja, devido a algumas situações que também fizemos antes, né, com palavras violentas. Ele guardou isso para ele e atacou a mim e ao meu marido. Quando nós chegamos na igreja, a gente já está com a cabeça mais, né, um pouco mais madura, a gente teve as palavras não violentas para ele. Por quê? Eu me coloquei no lugar dele. Eu falei, peraí, ele está amargurado, ele está com um problema dentro dele, então eu não vou revidá-lo. O que nós fizemos? A gente preferiu ficar calado em silêncio. E a gente respeitou. Hoje em dia a gente se fala, se respeita, cada um no seu campo, porque eu tive a maturidade de não ter a comunicação. Entender um momento difícil dele, né? Porque às vezes as pessoas estão vivendo um momento muito difícil. Por que ela está naquela doença? Sim. Porque certamente ela está pressionada, depressiva, sendo ferida ou de muito tempo amargurada, né? E a gente pode aprender isso, sim ou não? Sim. Né? A gente pode melhorar esse olhar, pode melhorar essa escuta, a gente pode melhorar tudo isso. Então ela deu um exemplo claro aqui, que como a comunicação não violenta funcionou diante de uma comunicação violenta. E funciona, gente, tá? Não estou contando história, né? Não é história da Carol G. Isso funciona no seu dia a dia. Porque eu pratico, já venho praticando há muitos anos, há muito tempo. Isso funciona. Isso vai melhoraria o mundo, ok? Melhoraria o mundo, as relações familiares, as interpessoais, no trabalho, na igreja, em qualquer grupo. Quando a gente aprende a se comunicar como se deve, com respeito, né? Entendendo o lado do outro, com amor, com quebrantamento, não usando o bateu, depois a gente vai melhorando o negócio, ok? Agora a gente vai para uma outra parte, que é o foco. A comunicação não violenta, ela tem um foco. Tudo tem objetivo, né? Sim ou não? Por que essa história de comunicação? Porque a gente quer chegar a um lugar, isso? Tudo que a gente fala, a gente tem um objetivo. Eu quero sair de um lugar e chegar em outro.
Eu quero sair de uma comunicação violenta, que eu aprendi seja em casa, seja na minha vida, seja na minha família, né? Eu aprendi em algum lugar, mas eu quero sair dela, então eu preciso ter alguns passos que me levem a chegar onde eu quero, uma comunicação não violenta. E foi até bom falar sobre isso aqui, porque muitas das vezes as pessoas falam assim, ah, mas eu fui criada assim, eu sempre vivi assim. Então, mais um motivo para você mudar essa história. Mais um motivo para você não querer mais isso. Ah, foi ruim, não sei o quê, porque eu fui criada assim. Às vezes algumas pessoas, eu traio, muitas outras, eu sou mentirosa, porque a minha família foi assim. Mas foi bom? Não, então você continua repetindo isso? Mais um motivo para você não querer essa história para você. Né? A gente não pode repetir os erros porque a gente foi criado ou condicionado a viver uma história ruim. Pelo contrário, por ter vivido uma história ruim, a gente precisa querer mudar isso. Para que isso não se reproduza, não se multiplique e não se perpetue na nossa família, na nossa casa, nos nossos filhos, ou em qualquer lugar que a gente vá. Né? Então tem um objetivo. Qual é o objetivo da comunicação não violenta? É fazer com que a gente pare para repensar, refletir e ressignificar a maneira como a gente ouve e fala. Vou repetir, para você pegar, vai pensando. O que é que a gente precisa fazer para chegar até a comunicação não violenta? A gente precisa aprender a... Como é que eu falei agora? Repensar, refletir e ressignificar tudo isso. A gente precisa dar um novo destino para a maneira como a gente ouve e para a maneira como a gente fala as coisas. Isso vai mudar tudo. Tá? A comunicação violenta tem por esse objetivo, e tem esse foco. Eu preciso chegar no estado tal de, quando eu começar a ouvir as pessoas, eu preciso parar, prestar atenção no que ela está falando. Isso é uma escuta, como é que se fala? Tem um nome. Seletivo. Escuta ativa. Ativa. Eu preciso ter uma escuta ativa. A pessoa não pode estar falando com a cabeça em outro lugar, não. Eu preciso aprender a ouvir as pessoas, entender o que elas estão querendo me comunicar. E hoje a gente tem muita dificuldade, isso que é tudo acelerado, tudo rápido. Não. Aí está um dos grandes erros. Uma vez que eu não entendo, eu não consigo reagir diante daquela fala da maneira adequada. Eu não entendi o que a pessoa falou. Eu não entendi, eu só ouvi ela falando, mas eu não entendi o que ela quis me comunicar. Então eu não consigo ter uma resposta, uma postura, um posicionamento adequado diante daquilo, porque eu não paro para ouvir as pessoas. Eu preciso aprender a ter uma escuta ativa, uma escuta seletiva. Eu preciso parar e ouvir as pessoas. A gente precisa aprender isso de novo, a gente precisa reaprender, refletir sobre isso e ressignificar. Como é que você está ouvindo as pessoas? Como é que eu estou ouvindo? Como é que você que nos assiste agora, como é que você está ouvindo as pessoas? Por que a gente está com uma ideia, uma postura muito ruim? A pessoa começa a falar alguma coisa, a gente já rebate logo. A gente já quer falar em cima. Sim ou não? Sou só eu assim? Não. A gente já quer falar em cima do que a pessoa está falando, mas eu não deixo ela terminar. Ela pode ter começado com uma fala, mas ela vai desenvolver aquilo, vai falar uma coisa no meio, vai falar uma coisa no final, e eu preciso ouvir aquilo tudo para ter uma base do que ela está falando para poder responder. Então eu preciso aprender a ouvir. Se eu quero ter uma comunicação não violenta, eu preciso ressignificar. O que é ressignificar, né? É aprender de novo, é aprender de novo em relação da maneira que eu ouço. A maneira que eu ouço não está legal, então eu preciso ressignificar. Eu preciso aprender a ouvir melhor. Eu preciso parar. O que você quer me falar mesmo? Fala. Não, peraí. Um exemplo, né? Eu preciso conversar com a Tereza. Tereza, o que você quer me falar mesmo? Parar, pegar o tiro e ouvir o que ela quer me falar. Senão eu não vou conseguir me comunicar de uma maneira apropriada, de uma maneira que eu consiga entender e me fazer entender. Então a gente está muito com essa dificuldade. Eu quero que você saia daqui hoje, você que está ouvindo, você que está vendo, e você saia pensando nisso. Como eu tenho ouvido as pessoas. Eu não melhoro a minha comunicação não violenta se eu não aprendo a ouvir primeiro. Porque a gente assim, você já sabe o que ela vai falar, você não sabe, ela não falou.
Às vezes ela pode, mas eu já sei, ela sempre foi assim, e se ela mudou? E se ela quer falar alguma coisa diferente? E se ela agora ela aprendeu a ressignificar a fala dela e quer agora te falar uma história diferente? Você vai perder. Porque você não quer ouvi-la. Tá vendo como a gente vai perdendo as coisas, as pessoas, os relacionamentos? Quando a gente não aprende. Então, o objetivo, o foco da comunicação não violenta é esse. Aprender primeiro a ouvir para depois falar. Todo mundo quer falar. E a gente fala e às vezes não consegue se fazer entender. A gente não consegue se comunicar. A gente falar, já viu aquela história do telefone sem fio? Tu começa falando A, que quando chega lá no final a letra já é F. Porque no meio do caminho, né, o significado vai se perdendo o significado, porque não se ouve direito. Então, eu sempre falo, quem não ouve direito, mal fala e mal consegue se comunicar. Quem não ouve não se comunica bem e, consequentemente, não consegue resolver o que precisa ser resolvido. Então, a gente vai começar parando por aqui, né? Depois a gente vai ter a parte 2 da comunicação não violenta, mas que fique isso, porque a gente, da próxima vez que a gente tiver que fazer na outra live, a gente vai partir. Uma pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui? A falta de comunicação, diálogo, também pode ser uma violência? A falta de comunicação? Sim, o silêncio pode ser uma comunicação violenta. Sim, eu também acredito nisso. Tá? Quando algo precisa ser resolvido, quando algo importante, eu já vi mãe que fica de mal com o filho, né? Não tem sentido isso, né, mãe? Não pode, você é mãe, né? Você tem que educar, cuidar, não pode ficar de mal com o filho. Ele até pode querer ficar de mal com você, mas você não pode, você é adulta da relação. Os pais são os adultos da relação, né? Não pode ficar de birrinho igual uma criança. Então existem situações que o silêncio é uma comunicação violenta, porque é algo que precisa ser resolvido, algo muito importante, seja entre um casal, seja numa criação de filhos, e a pessoa tem silêncio. Então, eu concordo com a pessoa, assim, que o silêncio em determinadas situações que precisam de uma resolução é uma violência, é uma comunicação violenta, sim. Então, fechando aqui o que a gente já indo para o fechamento, então a gente vai parar aqui o foco, né, da comunicação não violenta é esse. Aprender tudo isso, aprender a ouvir primeiro, para que depois a gente possa se fazer entender. E uma coisa também muito importante na comunicação, a gente vai ver depois, né, na parte 2, é você ser claro. O ser humano tem muita dificuldade de ter clareza naquilo que fala. E a gente vai ver aqui que uma das coisas que a gente precisa aprender, já fui começar a dar um spoiler, né, vou dar uma adiantada, uma das coisas que a gente precisa aprender é entender que os outros não adivinham o que você pensa. Tá? A pessoa sabe que não sabe, se você não falar, não verbalizar, ela não sabe. Ninguém pode pensar com a cabeça do outro. Um dos maiores conflitos que existem na face da Terra é quando você tenta pensar com a cabeça do outro. Ou quando você tenta achar que o outro sabe aquilo que você está pensando. Sem que você fale, sem que você comunique isso. Então a nossa comunicação precisa ser muito clara, ela precisa ter clareza. Quando você comunica alguma coisa, aquilo precisa ficar muito claro. Não pode dar margem para aquilo ter uma interpretação dúbia, uma interpretação duvidosa, que leve a pessoa a pensar numa coisa, ou será que ela quer dizer isso, aquilo? Não. Eu sou conhecida por ser uma pessoa muito direta, porque eu falo de uma maneira muito clara. Você entendeu o que eu falei? É isso, isso e isso. E não é isso, isso e isso. Porque eu sei que os maiores contendas, os maiores conflitos acontecem com esse tipo de palavra também. Palavras que não são claras, que deixam margem de dúvida, que deixam o outro ficar pensando em minhoca. Não, você tem que sair daqui entendendo o que eu quis dizer para você. Você não pode sair daqui com um monte de dúvida. A minha palavra para você precisa ser clara. E principalmente em momentos de conflito. Será que ele quis dizer isso? Será que eu quis dizer aquilo? Será que minha sogra quis dizer isso? Será que meu marido quis dizer isso? Será que minha amiga quis dizer isso? Não. Você tem que ser claro. Eu estou falando isso e isso para você. Né? De uma maneira direta, clara. Então, a comunicação não violenta passa por isso também. Por ter clareza na comunicação. A pessoa precisa entender o que eu estou falando. E outra coisa, ela não adivinha, tá? Ela não é mágica sensitiva, não está dentro da sua mente. Se você não falar, ela não vai saber o que você está querendo dizer ali.
Você não pode falar uma frase, agora ela vai pensar o resto. Não, você tem que falar a frase toda de uma maneira que ela entenda. Isso é, comunicação. Isso é comunicação. Eu falo e o outro entende. Eu falo e o outro não tem dúvidas do que eu estou falando. É tudo muito claro, né? E passa por isso. Então a gente vai ficar aqui com o foco e vamos ressignificando a nossa maneira de ouvir para que a gente consiga falar. A gente diz só, não vamos mais ficar atropelando o outro, ok? Deixa a pessoa falar. E se ela estiver falando um monte de coisa que você não concorda? Você vai aprender a ouvir. Porque vai ter a tua hora de fala. Aí na tua hora de fala, você vai falar. Você não vai praticar uma comunicação violenta, mas você vai falar o seu posicionamento, né? Aquilo que você acha. Mesmo você não concordando com aquilo que ela fala. E assim desenrolam-se as conversas, resolvem-se os conflitos, os jaces, com uma comunicação não violenta. Por quê? Porque quando você pratica uma comunicação não violenta, olha, eu vou te dizer que em 90%, 80% dos casos, a pessoa vai parar para te ouvir. Ela vai parar para te ouvir. E alguma coisa que você falar vai ficar. Ao passo que você pratica a comunicação violenta, não vai ficar nada. Só aquelas coisas pesadas, só vai ficar aquilo de ruim. Não vai ficar nada de bom. Então, comunicação não violenta é uma coisa de alguém sábio e inteligente. Os sábios e os inteligentes praticam essa aqui. Porque essa aqui resolve conflitos. Essa aqui nos leva para um caminho de resolutividade. De coisa boa. É difícil, mas coisa boa é custoso. Mas depois também que tu aprende, é só que tu para. Que você vai só conquistando. Ok? Foi muito bom estar com vocês. Vem aí depois a parte 2, né? Parte 2 do Comunicação Não Violenta, a parte 2 a gente vai marcar. Vocês vão ficar sabendo. Essa palestra vai ficar na bio, né? No Instagram da ONG Atos e Atitude, vai ficar lá. Você pode compartilhar com outras pessoas, pode indicar, né? Eu sei que essa palestra ela ajuda muitas pessoas. Ela é muito importante para a vida de qualquer ser humano. Parece uma coisa muito simples, né? A fala, a gente fala mesmo. Não, a fala tem um poder que você não imagina. Poder de vida e poder de morte. Então a gente precisa aprender esse negócio de falar bem, falar certo, saber se comunicar. Porque toda a sua vida vai depender disso. Desde que você nasce até você um dia partir. Sua vida toda vai passar por comunicação. Você vai ter que se comunicar sempre. Com todo mundo. Não tem como você se enfiar num lugar e não falar mais. Então vamos aprender essa história para que a gente possa melhorar. A gente vive querendo melhoras da sociedade, então, melhora começa em você. Melhor não começar, se o outro melhorar, não, começa com você que é mais fácil. Né? Porque você tem autonomia sobre você, no outro você não tem. Mas sobre você tem. Então começa por você. Começa por você, começa pela sua casa, pelos seus relacionamentos, pelas pessoas que estão no seu raio de ação. É assim que a gente vai mudando as histórias, é assim que a gente vai mudando o mundo. Lembra da historinha do efeito borboleta? Que as pequenas borboletas batendo asa no lugar são capazes de mudar o clima em outro país. É isso aí. Sou eu e você praticando isso aqui que vai provocar mudanças profundas. Seja nessa ONG, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Aí começa com a gente. Nunca espere que comece com o outro. Começa com você, porque só depende de você. Não depende de ninguém. Então que a gente passe, que a gente saia daqui hoje, dessa live, dessa primeira parte 1, refletindo sobre tudo isso. Porque a gente só consegue mudanças quando a gente aprende a ouvir, a refletir e começar a ressignificar aquilo que não está legal. Não tem mágica, tá, pessoal? Os processos são esses. Tá? Então, compartilhe com as pessoas que não puderam assistir, vai ficar lá no link do bio. E a gente vai aqui da próxima vez. Foi muito bom estar com vocês. Lembrando que hoje eu não pude passar aqui, né, num telão, porque a gente está sem uma televisão grande, que a gente tinha, acho que é de 50, e a gente também não tem retroprojetor, então a ONG está aqui fazendo um pedido para você. Você que tem uma televisão grande, que possa doar para a ONG, se você tem um retroprojetor que possa nos ajudar, a ONG está aceitando para fazer um trabalho aqui, seja com as mulheres, seja com as crianças, seja um trabalho conjunto que a gente faz aí para fortalecer esses vínculos familiares, ok? Um abraço e até a próxima.